Eu saúdo vocês todos com a graça eterna de Cristo Jesus. Que prazer estar aqui. Conhecer esse rebanho tão lindo, né, da videira. E conhecer esse trabalho do pastor Niles, né, esse homem que Deus constituiu para ser o pastor de vocês. Cumprimentar também a sua digníssima esposa, a pastora Fernanda. Deus abençoe a senhora. Já tive a oportunidade de ver alguns vídeos, né? A senhora, muito prazer. Bom, nós vamos dar uma série de palestras para vocês sobre um assunto interessante. Um assunto interessante. Nós vamos falar sobre a graça da liberalidade. Está aí o nosso livro. Esse livro já está o quê? Com 115 mil exemplares vendidos no Brasil. Nós temos mais 6 livros, mas eu não trago para não ofuscar o livro do nosso seminário. Muito bem, nós não vamos perder tempo, não. Eu estou feliz por várias razões, mas a principal é que eu não estou usando paletó e gravata. Que alegria, que libertação. Obrigado, obrigado. Meu Deus, ele já avisou para mim logo de cara, não precisa paletó e gravata. Eu me senti tão alegre, tão feliz. Daqui a amanhã eu vou vir de tênis, só não vou vir de bermuda, porque ele vai mandar me excluir. Queridos, a gente vai começar, não vamos perder tempo, não, né? Aquele que adquiriu o nosso livro, nós vamos começar a nossa palestra, e eu não vou ficar lendo um livro para vocês, para não ficar aquela coisa muito metódica, tipo escola dominical, tá? A gente vai dar a primeira palestra nesse primeiro período. Se o pessoal do Data Show já pudesse colocar aí o tema da primeira palestra para vocês, a gente vai falar muito sobre finanças na família, né? Nós temos um cuidado muito especial quando a gente fala desse assunto, né? Porque quando se trata de finanças, há pessoas que acham que esse assunto não é digno de ser colocado ou falado no púlpito das igrejas. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quando eu comecei o nosso seminário, um casal saiu, foi embora, e no outro dia esse casal veio ao meu encontro, me pediu perdão, me deu um abraço, disse: pastor, nós saímos daqui, fomos para casa, ligamos a nossa internet e vimos que o senhor é diferenciado. Mas por que você está dizendo assim? Porque todos que falam de dinheiro querem levar o nosso dinheiro. Não é isso que eu vim fazer aqui, hipótese alguma, né? Nós vamos aplicar um seminário para vocês interessante. Nós vamos começar sobre finanças na família. Quem adquiriu o livro está na página 140 até a página 142, ou 148. Nós vamos falar sobre, também, prosperidade na família. Quando nós falamos em prosperidade, nós temos que entender que Deus tem muito prazer na nossa prosperidade. O salmista diz que Deus tem prazer, Ele se deleita na nossa prosperidade. Desde que essa prosperidade seja adquirida de forma honesta e digna. Deus tem prazer na nossa prosperidade, né? O cristianismo nunca promoveu pobreza. Guarde isso no seu coração. O cristianismo nunca promoveu pobreza. Quem gosta de pobreza é o diabo. Deus tem prazer na nossa prosperidade. Você vai dizer: pastor, prosperidade é ausência de necessidade? Sim, eu não vou entrar nesse mérito agora com vocês. Talvez domingo a gente fale um pouco sobre essa questão. Nós temos 2 fontes teológicas no Brasil. A primeira, que fala muito sobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade teve origem lá nos Estados Unidos, né? No ano de 1930, o seu fundador foi o reverendo Ezekiel William Kenyon, que era um norte-americano da Igreja Batista da Aliança nos Estados Unidos. O Kenyon até passou por uma igreja pentecostal e depois ele foi iludido por uma crença da ciência religiosa e também a ciência cristã. Mas a principal mensagem que deu origem à teologia da prosperidade era o seguinte: na queda, Adão perdeu a autoridade sobre a terra e Satanás se tornou Deus deste mundo. Por meio da confissão positiva, o cristão pode vencer a doença e a pobreza. Muito bem. Foi a primeira mensagem da teologia da prosperidade em 1930. Esse moço veio a falecer, assumiu o lugar dele o reverendo Kenneth Hagin, né, que foi o Papa
da teologia da prosperidade no mundo, né? Aqui no Brasil, na década de 80, o R.R. Soares comprou todos os direitos do livro do Kenneth Hagin, né? E o Kenneth Hagin é que implementou no mundo o poder do pensamento positivo e chegou a dizer coisas assim, tipo, né? Eu não preciso de andar em ruas de ouro e cristal no céu. Eu preciso de ouro e cristal na terra. Bom, começou, então, a deturpação da teologia da prosperidade. Ele morreu, depois assumiu o lugar dele, Oral Roberts, naquele livro Vida Abundante, e passou por outros pastores, e atualmente a teologia da prosperidade está aí sendo pregada e divulgada pelo reverendo Benny Hinn, né? O Benny Hinn, pregador que agora pregou muito na África. E o Benny Hinn tem uma mensagem meio estranha, que ele fala que Deus você não tem que pedir a Deus, você tem que exigir Deus, você tem que mandar, você tem que determinar, coisa que eu nunca concordei. Bom, no Brasil, essa teologia chegou na década de 80, com as igrejas neopentecostais, né? Bom, nós tivemos, então, no Brasil, o Robert McAllister, o Nils deve ter lido muita literatura dele, o Paulo Romero, Valnice Milione, né, e o René Terranova, que hoje nós discutimos muito sobre ele, vindo para cá no carro. Bom, o Edir Macedo, da Igreja Universal, o R.R. Soares, né, eu já disse que comprou todos os direitos de Kenneth Hagin, e uma série de outros pastores da teologia do movimento neopentecostal. Diga-se de passagem, nós estamos aqui pregando e informando. A gente não está faltando aqui com a ética em citar nomes para vocês, mas citando a verdade. Muito bem. Então, a teologia da prosperidade, ela tem uma base muito estranha, porque, veja bem, o que prega hoje a teologia da prosperidade? Que quando você é dizimista e ofertante, Deus fica na obrigação de te abençoar financeiramente. Deus fica na obrigação de te abençoar financeiramente. Eu e minha esposa, a gente estava ministrando no seminário de casais da cidade de Medianeira, do Paraná, a 120 quilômetros de Foz do Iguaçu, e nós fomos para o hotel descansar um pouco, deram uma trégua para a gente ao seminário, a minha esposa ligou o aparelho de TV, e ela me chamou e falou, olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Ele estava entrevistando as pessoas, né, pedindo para contar bênção. Só que esqueceram, pastor Nils, de articular tudo aquilo com a irmãzinha que entrou no final da fila. A irmãzinha entrou no final da fila e o apóstolo foi perguntando o que Deus fez na sua vida, fez isso, fez aquilo outro, né? Um negócio meio orquestrado, né? Eu tinha um Palio 2016, de repente Deus me deu um BMW, essas coisas assim da teologia da prosperidade. Chegou naquela irmãzinha lá, no último lugar da fila, o apóstolo perguntou, e aí, o que Deus fez na sua vida? Ele disse, apóstolo, há aproximadamente 30 dias atrás, o senhor fez uma campanha aqui para a gente dar tudo que a gente tinha. Tudo que a gente tinha. Eu sou aposentada do Banco do Brasil, tinha na minha conta aquele dia 15 mil reais. Eu depositei aqui na igreja 15 mil reais, porque o senhor disse para todos nós, daqui 30 dias, Deus vai multiplicar o que você deu aqui hoje. Quero dizer para o senhor que ontem fez 30 dias, eu não vi nada de multiplicação. Aí ele olhou assim para ela e disse assim, minha irmã, a senhora teve fé para doar, mas a senhora não teve fé para receber. É isso que se prega ali fora. Ali fora é assim, o sistema ali é pesado. É carro, é chave de apartamento. Agora estão vendendo tijolinho para construir a Nova Jerusalém. E hoje, e nesse seminário, a gente vai ensinar para vocês o seguinte, no nosso livro eu coloquei muito bem isso. Eu sou contra a forma que se prega hoje a teologia da prosperidade. Não foi aquilo que Hezekiah Kane pregou em 1930. Ela foi toda deturpada. Sou radicalmente contra essa teologia da prosperidade que se prega hoje. Mas atenção,
eu também sou radicalmente contra a teologia da miserabilidade. Deu para você entender? Deu para você entender? Eu sou contra a teologia da miserabilidade, que se a gente tem que ser pobre, 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 isso veio lá da Igreja Católica, naquela questão dos franciscanos, né? Aquela questão que a pessoa tinha que ser pobre. Então, divinizar a pobreza e demonizar, então, a riqueza. Não, não é isso não. Deus tem prazer na nossa prosperidade. Atente-se para isso. Eu vou repetir uma frase. O cristianismo nunca promoveu pobreza. Vamos lá, gente. Para começar, eu quero falar sobre finanças na família. Eu fiquei impressionado que hoje é sexta-feira e estou vendo a igreja cheia. Sinceramente, há muito tempo no meu seminário, eu não vejo numa sexta-feira que eu estou vendo aqui hoje. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe vocês. Os casais, marido e mulher, levanta-se a mão. Deixa eu ver. Está todo mundo junto aí ou está alguém separado? Aí? Rapaz, Deus está me tocando que eu tenho que perguntar a você. Fala para ela assim, o que é seu é meu. Agora fala para ela, o que é seu também é meu. Rapaz, que camarada está com um camarada que tem dinheiro, viu? Ele falou com ela assim, o que é seu é meu, o que é meu é seu. É assim que funciona o casamento. A gente vai explicar isso agora. O que é da sua esposa é seu, o que é seu é dela. Concorda ou não? Ou você esconde para ela alguma coisa assim, tá, que você ganha por fora? Então, isso é de Deus, você é um homem de Deus. Gente, a gente vai começar. Vamos começar? Por favor. Abram comigo suas Bíblias, abramos nossas Bíblias, por favor. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, narrado e escrito por Lucas, por favor. Por gentileza, eu tenho, para esse primeiro estudo, deixa eu ver como é que isso vai funcionar aqui. Não está funcionando. Não está funcionando. Aqui. Não, também não. Então, vai aqui mesmo. Já foi. Vamos lá? Passei um pouco aqui. Espera aí. Aqui. Bom, gente, Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28, eu coloquei aqui na Nova Versão Internacional, como poderia ter colocado na NAA, que também fala muito sobre a terceira pessoa. Lucas, olha para cá. Lucas não viu Jesus, não andou com Jesus, e escreveu 2 grandes obras, sendo ele um gentil, e as suas 2 grandes obras foram aceitas pelos judeus e foram colocadas no cânon sagrado. O primeiro tratado leva o seu nome, que é o Evangelho de Lucas, onde ele apresenta Jesus para os gregos, e o segundo tratado foi o de Atos, onde que ele apresenta Teófilo para Paulo e para Pedro. 2 grandes tratados. No Novo Testamento, você tem 2 grandes segmentos teológicos, o segmento paulino e o segmento petrino. As teologias petrinas e as teologias paulinas. Exemplo, Lucas e Marcos seguiram estritamente as teologias paulinas. Eram ligados muito às teologias de Paulo. Lucas conviveu com Paulo até quase a sua decapitação, na sua última prisão. Então, Lucas, o que ele escreve, diz os grandes historiadores, que foram muitas vezes ditos pelo próprio apóstolo Paulo. E Marcos também seguia as orientações da teologia paulina. Já Mateus e João seguiram uma teologia mais ortodoxa, mais ligada ao judaísmo, que era a teologia de Pedro. E este capítulo 14 é uma grande lição de discipulado para as famílias atuais. Grande lição de discipulado. Esse texto de Lucas 14, na Nova Versão Internacional, que é uma versão mais em paráfrase, é um texto crítico com base nos manuscritos antigos dos séculos 2, 3 e 4, que é um método de tradução de equivalência dinâmica. Eu gosto da NVI, também gosto da NVT, gosto da NAA, que hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, é a Bíblia que hoje faz sucesso. Faz sucesso aí no Brasil. E ele escreveu exatamente assim: qual de vocês, atenção, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Vamos lá. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: olha aí,
Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? O versículo 32 é uma sentença linda. Diz assim: se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto todo está longe, pedirá um acordo de paz. Preste atenção, por favor. Irmãos, casar-se e constituir uma família é uma bênção. Mas como tudo neste mundo tem um custo, nós não podemos pensar na vida familiar sem pensarmos na questão financeira. Eu quero compartilhar com vocês nesse período, onde nós vamos falar sobre finanças na família, né? Mais especificamente sobre como fugir das dívidas e equilibrar o nosso orçamento familiar. Esse texto de Lucas 14 faz parte, irmãos, de um discurso de Jesus sobre os desafios do discipulado cristão. Agora, atenção. Há muito tempo, a área financeira tem provocado inúmeros problemas na família. Primeiro, o distanciamento no relacionamento conjugal. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus está lançando agora em novembro o meu segundo livro sobre o tema. Esse é a Graça da Liberalidade, que faz parte dos meus seminários. Aí vem a Graça da Contribuição, que é 320 páginas. Eu coloquei uma pesquisa que foi encomendada pela Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, ao Instituto Gallup americano. Qual a metodologia pedida ao Instituto Gallup, pela Universidade de Kansas? Porque os Estados Unidos é o segundo país em rompimento de casamento no mundo. Porque nos Estados Unidos, um casamento dura, em média, viu, gente? 4 anos. 4 anos. Média. 4 anos. Então, a universidade pediu ao Instituto Gallup que saísse aos Estados Unidos e fizesse essa pergunta: por que os americanos têm essa facilidade de distanciar a vida conjugal? Muito bem. O Instituto, então, foi às ruas para entrevistar. 6 meses depois, o Instituto entrega na Universidade de Kansas o resultado da pesquisa. Primeiro lugar, au concours, como diz o francês. Primeiro lugar, a infidelidade conjugal faz com que o casal perca totalmente a confiança e rompe-se o casamento. A infidelidade conjugal. Muito bem. Primeiro lugar. Como nós não estamos aqui ministrando para casais, eu vou me ater a falar pouca coisa sobre a infidelidade conjugal, porque não estamos aqui no seminário de casais, né? Quando isso acontece no casamento, só há um remédio: o perdão. Mas o perdão não está na área do sentimento. Ninguém consegue perdoar alguém recorrendo ao sentimento. Não existe essa possibilidade de ninguém perdoar recorrendo ao sentimento. Eu sinto de perdoar. Lê do engano. Ninguém perdoa recorrendo ao sentimento. O sentimento é implacável. Ele não aceita a traição. Pastor, como então isso pode ser resolvido? O perdão está na área da razão. Eu decido perdoar. Ainda que você tenha estragado o meu passado, mas você não vai estragar o meu presente e nem o meu futuro. Decido perdoar. O que passou, passou. Só um remédio para a infidelidade conjugal. Bom, e lá dizem que os americanos, 54% dos homens traem mais do que as mulheres. Não sei no Brasil, lá nos Estados Unidos. A infidelidade conjugal. Primeiro lugar, rompe casamento. Segundo lugar, aqui que está, a má gestão financeira no casamento. Aí que está o grande detalhe. A má gestão financeira no casamento. Ela traz insegurança familiar. 2, ela traz irritação, tensão, a saúde é afetada e o mau testemunho diante da sociedade. E o pior de tudo, você deixa de ser dizimista e ofertante. Aí você vai brigar com Deus. Isso é sério. Quando isto é mal gerido, meu Deus do céu, isso causa sérios problemas na família. Eu quero ser bem prático com os irmãos, bem simplório, para que vocês entendam. E isso se agrava muito mais nos nossos dias, irmãos, marcado pelo consumismo, marcado pelo materialismo, marcado pelo viver na moda.
marcado pela procura de status. 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 Pastor, o que é status? Status é comprar produtos que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para demonstrar quem você não é, para impressionar pessoas que você não conhece. É o status. Eu quero status. Quero status. Posso repetir? Pode repetir? É comprar produtos que você não precisa. Minha irmã veio dos Estados Unidos agora com 54 pares de sapato. Eu entrei lá no closet dela e falei, Lília, o que você vai fazer com isso? Não dou e nem vendo. Isso é um demônio, rapaz. Isso é um capeta, rapaz. Do consumismo, rapaz. Né? Veja, é procura de status. É comprar produtos que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para demonstrar quem você não é, para impressionar pessoas que você não conhece. É o status. Em Niterói, no Rio de Janeiro, eu estava ministrando esse seminário, e uma irmã me chamou lá no final e falou, pastor, Deus te usou hoje. Sim, irmã, mas em que sentido? Pastor, o meu marido tinha um Palio, 2018, um Palio da Fiat, arrumadinho, calçadinho, pneus novos, estofamento novo, tudo bonitinho, pastor, tudo lindo. Nosso Palio, a gente não devia nada dele. Mas um colega dele, que é aqui da escola dominical, chegou aqui domingo passado com um Corolla zerinho da Toyota. Meu marido falou assim, pastor, se ele tem, por que eu não posso ter? O que ele fez com o Palio, irmã? Pastor, ele foi lá na Honda e comprou um Honda Civic. Zero. E daí? E daí, pastor, que ele trouxe um calhamaço assim de boleto. Espera aí, quanto que é cada boleto? 2.100, pastor. Ele só ganha 4.000. Ele queria status. Ele ganha 4.000, a esposa não trabalha, 2 filhos, e agora vai ter que pagar 48 prestações, ou 72, não me lembro, de R$2.100. E ainda deu o Palio dele lá. Quer dizer, procura de status. Isso é um problema sério, isso causa irritação. Aí vai faltar material escolar para a criança, vai faltar o leite, vai faltar o pão, porque ele vai ter que pagar o carro. Porque o carro que ele tem não é dele, é consignado ao banco. O banco vai atrás dele, se ele não pagar. Então, essas questões a gente tem que analisar. Então, que princípios esse seminário, essas palestras, nos orientem, irmãos, a manutenção de recuperação de uma vida financeira equilibrada, uma vida sadia. Você tem que entender, a gente está aí no Brasil, que vai estourar essa crise a qualquer momento, por causa desse tarifaço norte-americano. Nós temos um ministro da Fazenda que tem o 2º ano de economia, que é o Haddad, 2º ano de economia, não sabe nada sobre nada. Nós estamos à mercê, talvez, de uma coisa que vai explodir no Brasil, e se a gente não segurar o que a gente ganha, não economizar, vai acontecer coisas sérias aqui nessa nação. Então, nós temos que analisar, cuidado com as dívidas. Irmãos, as dívidas têm o poder de roubar a alegria e a paz da família. Cuidado com as dívidas. Irmãos, a dívida é uma coisa tão séria que um dos apelidos que Deus colocou no pecado foi dívida. Dívida é do capeta, irmão. Dívida não é de Deus. Não é de Deus. É um negócio sério. O que a gente vai ensinar para vocês aqui não é ensinar. Talvez o esposo aí vai dizer, nosso Deus, até que enfim o pastor Nides trouxe alguém aqui, porque a minha esposa não tem juízo. Ele vai dizer lá assim, fala, Jeová, usa teu servo. Aí aquele esposo vai dizer assim, tomara que o pastor fale desse meu marido miserável. Miserável. Aí, está vendo? Por isso que eu pedi, onde estão os casais? Né? Onde estão os casais? Não, a gente não vai aqui dizer, o marido tem que ser... Não sei como é que diz aqui na Bahia, né? Em Minas fala mão de vaca, outros falam pão duro. Como é que é? Mão de vaca, pão duro, sei, mesquinho, aquela coisa toda. Né?
Você é prudente. Depois, depois conversa com a pastora Fernanda e o pastor diz se isso é verdade. Viu? Então, não é ensinando você. Eu estava no pastor Silas, aplicando esse seminário, e a pastora Elisete, esposa do pastor Silas, falou como pastor, tem um casal lá fora querendo conversar com o senhor, mas só vai com cuidado, porque ela é alagoana e ela é brava. Ela é muito brava. E ela está brava. Pastor Niles terminou o nosso seminário, a irmã estava lá com o esposo dela. Ele, assim, um pouco mais baixinho, paletó meio xadrezado, uma gravata meia língua de boi, e ela brava, rapaz. Pastor, eu pedi para conversar com o senhor, porque eu vou separar desse homem aqui. Engraçado que a nordestina, ela chamava a humanidade de menino. Eu vou separar desse menino aqui. Vou separar dele. E ele, com a cabeça baixa, assim, meio constrangido, falou, mãe, peraí, explica para mim. A pastora Elisete pediu para conversar com vocês, não estou entendendo. Pastor, ele dirige uma das igrejas aqui do pastor Silas Malafaia, ele trabalha na plataforma da Petrobras. Olha, pastor, lá na igreja que ele dirige, ele tem uma mania de dar 3 beijinhos em todas as irmãs. Dá 3 beijinhos. Esse negócio de beijar, rapaz, a mulher dos outros é um perigo. Rapaz. Vai beijar a sua esposa, rapaz. Vai abraçar a sua esposa. Esse negócio de sexo oposto, ficar encostando, isso é sério, rapaz. Nós conversamos sobre isso dentro do carro. Isso é sério. Mas é só isso, irmã? Não, pastor, espera aí. Pastor, ele lembra do aniversário de todo mundo na igreja. Semana passada eu fiz aniversário e esse miserável não lembrou. Rapaz, um homem de cabeça baixa. De repente ela pegou no queixo dele assim, levanta a cabeça, olha para o pastor. Eu fiquei assim, até meio constrangido. Mas me conta, o que aconteceu? Pastor, era o meu aniversário. Ele trabalha na Petrobras. 6h30 da manhã, eu levantei ele e falei, meu bem, sabe que dia é hoje? Ele falou, sim, eu sei, hoje é dia de pagar a prestação da moto. Era aniversário dela. De pagar a prestação da moto. Falei nada, pastor. Levantei, fui à cozinha, fiz o café. Ele foi tomar um banho, sentamos na mesa para tomar café. Quando ele ia sair para trabalhar, eu perguntei, lembrou que dia é hoje? Sim, aqui está o carnê. Eu vou pagar a prestação hoje. Era aniversário dela. Olha para cá. Ele saiu, aquela mulher entrou em planto, chorando, chorando, chorando. A filha acordou e disse, mãe, o que está acontecendo? Minha filha, o seu pai não lembrou do meu aniversário. Espera aí, mãe. Daqui 1 hora eu ligo para ele. Não vai ficar assim, não. E ela foi chorar dentro do quarto. A filha pegou o telefone, ligou para o pai. Pai, pelo amor de Deus, pai, o senhor esqueceu do aniversário da mãe. Minha filha, eu esqueci. Ela está aí perto de você? Não está não, pai. Faça de conta que eu não esqueci. Eu só estou criando um clima. Mentiroso, fariseu. Você vai ver, eu vou chegar às 18 horas, vou resolver essa situação. Hoje chegou às 18 horas. Olha, pastor, eu moro num apartamento. Ele chegou às 18 horas, pastor, bateu a campainha. Quando eu abri a porta, ele falou assim, você acha que eu esqueci, meu bem? Esqueci, não. E citou uma música mais antiga do Osés de Paula. Eu te amo mais do que a abelha ama as flores. Dá para você ver, rapaz, coisa brega. Para provar que eu te amo, que eu não esqueci. Minha filha, vai lá no carro e traga o presente que eu comprei para sua mãe. A filha foi lá, abriu o porta-malas do carro, trouxe uma caixa bonita de papelão, toda cheia de lacinho. Está aí a prova que eu te amo. Pode abrir. Quando ela abriu, era uma panela de pressão. Como é que você quer que um casamento desse vá para frente, rapaz? Como é que você dá uma panela de pressão à sua esposa, moça? Deixa de ser miserável, rapaz. Pastor Niles, pastora Fernanda, só quer ver uma enquete que nós vamos fazer aqui? Só as mulheres. Vocês gostam de ganhar bolsa? Sim. Perfume? Sim. Joias? Sim. Sapato de primeira qualidade? Sim. Um Pix de 2.000? Sim. Pastor Niles, esses homens não vão comprar meu livro, não.
Esses homens vão me odiar. Aqui, escute. Finanças no casamento. Finanças no casamento. Isso é a coisa mais linda que tem. Mais linda. Você tem que entender esse momento que nós estamos passando. Mas não fica que você gosta. Sua esposa é aquela que cuida de você o ano todo. Cuida de você o ano todo. Maltrata não. Eu estava no Maranhão, eu vi uma cena que eu nunca vi na minha vida. Está lá, aquele assembleano lá, de paletó e gravata, com aquela Bíblia desse tamanho, indo na frente, a mulher grávida atrás, as mãos dadas com o menino de uns 2 anos, e uns 4 atrás, lá vai ele na frente. Irmãos, nós temos que entender que finanças no casamento, elas têm um lugar muito especial em nossas vidas. Né? A sua esposa merece muito mais do que uma panela de pressão. Consideração, carinho. Cuide dela. Cuide dela. Uma vez que eu saí com a minha esposa, nós fomos num shopping, e eu lembrei de uma parábola. Eu cheguei assim para o vendedor e falei assim: meu amigo, cuide dela aí, eu pagarei quando eu voltar. Parábola do bom samaritano. Rapaz, eu arrependi. A mulher comprou tudo que tinha direito, mas eu fiquei feliz. Olha para cá. Vou dar uma dica para as mulheres aqui, as esposas. Eu cheguei de uma viagem, eu moro num condomínio fechado e moro num apartamento. Eu cheguei de viagem e eu liguei para minha esposa: amor, eu estou aqui no aeroporto, daqui 1 hora eu chego em casa. Eu também. Quando eu cheguei em casa, lá não estava minha esposa nem minha filha. Eu abri a porta, fechei, olhei assim para o chão, tinha um papel ofício e uma seta, cheia de florzinha. Pastora Fernanda, a seta dizia assim: não esqueça que eu te amo. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu com minha esposa? Ela estava feliz demais. Aí eu larguei a mala, fechei a porta e fui seguindo a seta. A seta foi até o corredor da minha sala. Aí encontrei outra vez outra seta. Você é o ar que eu respiro. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Avivamento. Fui no corredor. Outra seta. Outro dizer lindo. A última seta estava debaixo do criado da nossa cama. E em cima tinha um boleto de 1.200 para me pagar. Pergunta assim para mim: pastor, o senhor pagou? Pergunta. Claro que eu paguei. Claro que eu paguei. Meu Deus do céu. Por quê? Porque a criatividade dela foi linda, foi maravilhosa. Não foi, pastor Niles? Aí, pastor Niles, eu estou dando a dica. Elas não pegam se elas não quiserem. Agora, atenção, não era uma seta maligna. Foi criatividade da esposa. Criatividade da esposa. Eu já dei uma panela de pressão no aniversário da minha esposa. Até o pastor Zé Wellington olhou para mim e disse: o que está acontecendo? O coral da igreja, o maestro não entendeu, deu uma panela de pressão à minha esposa. Falou: antes de vocês murmurarem, quero pedir à minha esposa, abra a panela. Isso num culto, amor, mais de 700 pessoas. Abra a panela, meu amor. Quando ela abriu, tinha 5 mil reais lá dentro. Panela de pressão recheada, amor. Aí, você quer dar uma panela de pressão à sua esposa? Recheia ela, amigo. Recheia ela. Como é que você chama? Mauro? Cláudio? Entendeu, Cláudio? Entendeu o mistério? Vou pegar no teu pé até o final. Não sei, rapaz. Deus está me mostrando aqui que você é homem de... Amanhã você vai dar um pix para ela. Ah, ela tem o cartão? Rapaz, bem-aventurado és tu, Mauro. Gente, agora eu pergunto para vocês: como fugir das dívidas e equilibrar tudo isso que eu estou dizendo para vocês? Em primeiro lugar, atenção, estabeleça metas. O que Jesus ensinou? Olha lá, como fugir das dívidas e equilibrar o orçamento familiar? Metas. A metas pode ser pessoal, a metas pode ser também familiar. A prática das metas treina a nossa obediência.
Estabelecimento de metas é fruto de uma disciplina permanente. Metas é o lugar onde queremos chegar. Meta é um padrão, uma habilidade, um ideal que tem que ser alcançado. Olha o que Jesus ensinou lá no texto que eu li para vocês. Qual de vocês, se quiser construir uma torre? Foi o versículo 28. Veja, Jesus está falando de estabelecimento de metas. O que diz lá Jó 22 e 28? Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilharás no teu caminho. Disse que, se você não sabe para onde vai, não faz diferença o caminho que você toma. Isso é uma frase do Max Weber, eu vou falar sobre ele no domingo, interessante, esse Max Weber, que também me inspirou no meu segundo livro. Veja, metas. Pastor, explica para nós, seja mais objetivo. Metas, nós estamos no mês de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam o quê? 4 meses, né? Ou 5 meses? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Estabeleça metas para o ano que vem. Olha, eu vou sair do aluguel. Olha, nós vamos trocar o nosso carro, nós vamos trocar a nossa moto, nós vamos colocar um filho na faculdade. Estabeleça metas. Mas para você estabelecer metas, você tem que começar a cortar algumas coisas. Não estou dizendo cortar todo o básico. Eu vou ensinar isso para vocês. Tem as compras que nós fazemos por desejo e tem as compras por necessidade. Você não pode deixar de comprar as coisas necessárias, aquilo que você precisa na sua casa. Tem umas coisas que você pode começar a apertar o cinto para você ser feliz nas suas metas. Metas. Gente, a prática das metas treina a nossa obediência. Veja, o Henry Case diz assim: defina claramente o que você quer, mais que qualquer coisa na vida. Registre-se os meios pelos quais você pretende consegui-lo. E não permita que nada, seja lá o que for, impeça de alcançar essa meta. Na vida temos de estabelecer metas para alcançarmos nossos sonhos. Caso contrário, nossos sonhos acabarão se tornando pesadelos, uma vez que os sonhos não se realizam sem trabalho e sem esforço. Sem trabalho e sem esforço. Eu coloquei no meu livro, está nesse livro aí, interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendi isso numa palestra nos Estados Unidos, foi no Tennessee, um pastor presbiteriano. Ele disse coisas assim que eu tive que copiar. Bom, disse assim: 80% da população mundial vive de esperança, ou seja, espera que algo aconteça diferente. Veja, tipo, que seus negócios se realizem, que a promoção chegue, que reduza o peso, que o aumento do salário aconteça. Se você observar, verá que a esperança não tem levado pessoas a realizarem grandes objetivos. Grandes objetivos. Pessoas que vivem de esperança. 80% da população mundial vive de esperança. Escute. Agora olhe para as pessoas que você considera bem-sucedidas. Eu estava pegando esse voo da Gol para chegar até Salvador. Eu acessei lá a mídia do avião. Eu estava vendo sobre os grandes homens bem-sucedidos na vida. O dono do Amazon começou com uma lojinha desse tamanho e hoje tem uma fortuna que é considerada uma das maiores do planeta Terra. Por quê? Ele deixou a esperança e passou para a realização. O dono do Amazon. Quer ver, você não compra uma Alexa sem passar por ele, porque é patenteada no mundo todo. No mundo todo. Mas, olha lá, eu estava lendo a biografia dele, ele diz assim: eu tinha esperança, mas não tinha ação. Veja bem, olha aqui. Se você analisar as pessoas que começaram a trabalhar, a ter metas pessoais, essas pessoas passaram a definir metas específicas. O que você quer? Estabeleça um prazo. Quando você quer, saiba como fazer, como alcançar o que você quer. Isso é importante, irmãos, a gente analisar. Porque qual a tendência do brasileiro? Enquanto eu tenho dinheiro, eu vou gastando. Na hora que acabar, acabou. É assim que nós pensamos. É assim que nós lidamos com o nosso dinheiro. E quando acaba, vamos para o cheque especial. E quando acaba, vamos para o cartão de crédito. E quando acaba, vamos para o crédito facilitado. Aí pronto.
aquilo vira uma bola de neve. Aquilo vira uma bola de neve. Estava conversando, irmãos, com o gerente de banco, Bradesco. Ele falou um negócio comigo, o pastor Lindes, que eu nunca esqueci. Ele falou assim: pastor Enilson, nossos melhores clientes são aqueles que usam o nosso cheque especial. Nossos melhores clientes são aqueles que usam nossos cartões de crédito. Eu falei assim: rapaz, ô Walter, me explica isso aí. Ele falou: o camarada ganha 5 mil por mês, vai lá e gasta 6 mil do cartão de crédito. Ele não vai pagar todo, ele vai pagar o mínimo. É ali que a gente quer ele. A gente quer ele, é no mínimo. Porque quando ele paga o mínimo, a gente já pegou todo o lucro dele. O lucro dele, ele acha que vai amortizar. Vai nada. Todos os juros, e está no mínimo que ele paga. Então, aquilo vira uma bola de neve. Aquilo vira uma bola de neve. Aquilo vira um negócio assim, daqui a pouco você está brigando. E não queira dever banco, amigo. Você não morre sem pagar o banco. É uma rede. Então, muito cuidado. Cuidado com as suas finanças. Essas metas são interessantes. Por isso, as metas nos ajudam a treinar esse aspecto da nossa conduta diante de Deus. Isso é muito interessante. Agora, vamos lá. Escute bem, deixa eu passar rápido aqui. Isso está no nosso livro. Como fugir das dívidas e equilibrar o orçamento familiar. Olha que coisa interessante. Faça orçamento. Olha o texto, gente. O texto é lindo, o texto é fantástico. Olha aqui. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Por que Jesus falou isso? Porque ele não fez orçamento. Veja, planeje seus gastos. Planejar vem antes de gastar, irmãos. Quantas famílias aqui presentes têm orçamento familiar? Quantas aqui têm orçamento familiar? Sou casado com uma esposa que é concursada pela Receita. Lá em casa, nós temos planilhas. Planilhas, olha, isso aqui a gente pode gastar, essa gordura a gente pode queimar. Cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Então, a gente tem que ter isso. Quantas famílias aqui têm um orçamento familiar? Quantos sabem o valor que gasta nas compras do supermercado, com diversão, nos lanches, roupa, água e luz? Ou você é do tipo: enquanto eu tenho dinheiro, eu vou gastando. Na hora que acabar, acabou. Ô, Mauro? Mauro? Cláudio? Ô, Cláudio? Vem aqui, Cláudio. Ô, Cláudio, vem cá, Cláudio. De coração, fala de todo coração. Cláudio, quanto que custa uma lata de óleo? Eu sei o orçamento da feira do mês. Não, quanto que custa um pacote de arroz? Pergunta ovo. Ovo, manteiga, queijo. Aí você sabe, A Cláudio? minha parte é dos laticínios. A parte sua do laticínio. Por isso você está gordinho assim, cara. Aleluia. Cláudio, no final quero autografar um livro seu, viu? Aleluia. Você sabe que esses camaradas que não têm cabelo na cabeça, os carecas, sabe o consolo deles? Que na hora do arrebatamento vai voltar tudo que eles perderam. Você imagina o Cláudio chegar no céu careca desse jeito. Ô Jesus, quem é Abraão, Isaac e Jacó? Quem está perto do Cláudio ali, aquele careca lá? Até domingo a gente vai conversar, viu, Cláudio? Você é gente boa, gente de primeira qualidade, dormindo com a polícia vigiando, não é, Cláudio? Então, faça orçamento. Irmãos, olha para cá, em nome de Jesus. É a palestra que eu dou brincando com vocês, mas eu levo extremamente a sério. Depois eu vou dar um abraço em você, viu, Cláudio? Abraço em você, em nome de Jesus, tá, filho? Essa palestra que eu mais gosto, por quê? Porque vocês vão perceber isso, vão ser impactados amanhã. Amanhã. Faça orçamento de tudo. Nós, principalmente nós homens, se perguntar qualquer um homem aqui, fala: olha, qual carro que você quer? Eu quero o carro 1.8, 1.4, 1.0, turbinado, eu quero essa cor, quero essa marca, porque essa marca é melhor, a cor é legal. Tudo bem, nós homens. Quer ver? Faz um orçamento com qualquer homem aqui, quanto que custa um saco de cimento. Ele vai falar de cor.
Ferrari para fazer o puxadinho na casa. Tudo bem. Agora coloca o homem para ir no supermercado. Dá um carrinho para ele. Com raras exceções, nós homens sabemos fazer o orçamento doméstico para dentro de casa. Vocês querem um exemplo? Você está rindo aqui por quê? Você sabe fazer? Você sabe mais do que a sua esposa? Mesmo? Rapaz, seu casamento vai durar 1000 anos, viu? Aleluia. Porque, veja, olha para cá. A minha esposa recebeu uma amiga para um café da tarde e ela falou assim comigo: amor, aí no criado da cama tem uma nota de R$10. Eu moro perto de uma padaria. Vai lá na padaria, compra para mim 6 pães franceses, 6 pãezinhos e 1 litro de leite. Aí o que eu fiz? Falei, vou agradar a minha esposa, né? Cometi um crime. Qual foi o crime? Levei um negócio aqui que está no meu bolso. Levei o cartão. Mas ela pediu para levar R$10. Vou agradar a minha esposa. Levei o cartão, comprei pudim de leite condensado, comprei bolo de chocolate, comprei um monte de coisa. E falei, vai ficar feliz. Aí, quando eu cheguei, eu estava com 4 sacolas. Ele falou, espera aí, eu não estou entendendo, não. Eu te pedi para comprar 6 pães e 1 litro de leite. O que é isso aí? Eu falei, isso aqui é sua amiga está aí. Eu falei, não, isso aqui eu tenho ali, filho. Isso que você comprou também, está ali. E ela levantou assim a caixinha do leite e falou assim, aqui, você comprou o leite com prazo de validade vencida. Rapaz, aqui, imagina a gente que é homem, fica olhando prazo de validade. Nós homens, agora, quando a sua mulher tem juízo, você dá a ela R$1.000, ela faz virar 2.000. Agora, quando a sua mulher não tem juízo, ela te arrebenta. Ela destrói as suas finanças. Mas quando a mulher tem juízo, ela fala assim, meu maridão não sabe dizer não. E tem mulher assim, que aproveita da bondade, do amor do marido, que o maridão nunca diz não para ela. Sim, amor, pode comprar. Sim, amor, pode comprar. Mas ela não percebe que quem paga a conta é ele, quando ela é do lar. Aí que está que a mulher tem que ser prudente. A mulher tem que ser prudente. Se você ler a história do último capítulo de Provérbios, foi uma acróstica, foi uma poesia. Todos os versículos ou versos de Provérbios 31 era uma poesia que começava com a letra do alfabeto hebraico. Mas o que mais me encanta em Provérbios, daquela mulher virtuosa que ela diz assim, os meus filhos, os filhos o louvam pelo ganho dela. Quando a mulher é sábia, ela sabe controlar as finanças. Ela sabe controlar as finanças. Ela sabe comprar. Ela sabe economizar. E hoje o mercado é terrível. Se você pegar o mercado é treinado para tomar o seu dinheiro. Você tem que ser mais esperto que o mercado. Vocês querem um exemplo? Quando você chega no supermercado para fazer uma compra, onde está o grosso da compra? Lá no final. O arroz, o feijão, o trigo, a farinha está no final. Até você chegar lá, você já encheu o seu carrinho de coisas que não precisava. Ou que não precisa. Não sei se aqui tem lojas americanas, tem? Tem? Loja americana tem um corredor da morte. Que é o labirinto, até você chegar no caixa. Por quê? Aquilo tudo é uma estratégia, pai, de venda. Pastora Fernanda, quando você chega lá, você já comprou chocolate, Kinder Ovo, você já comprou um monte de coisa que não devia, porque aquilo é psicológico. E outra coisa, dou uma dica para vocês, nunca vá comprar nada no supermercado com fome. Não faça isso. Ainda mais se você for com filhos. Enche a barriguinha dos meninos, almoça bem, vai para lá para você ver. Você não compra porcaria. Você só compra o necessário. É psicológico. Então, são coisas que estão dentro do nosso orçamento, irmãos. A gente tem que analisar tudo isso. O que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Aqui ninguém está rasgando nota de 100, não. Nós temos que cuidar com aquilo que a gente ganha. Então, faça orçamento. Está aí, eu coloquei para vocês aí. Ó. Faça orçamento. Por quê? Pode ser aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí você tem os vilões da família. O crédito facilitado. Aqui tem Lojas Bahia? Bahia tem? Lojas Bahia tem aqui?
A Lojas Bahia, irmão, é lojas que mais se dá o crédito facilitado. Então, a mulher chega lá e fala com o esposo assim, eu quero comprar aquela geladeira da Lojas Bahia. O vendedor fala assim, só pode levar, só vai pagar a primeira prestação só em janeiro. Aí você compra. Por quê? Você ficou encantado com o crédito facilitado. Mas no frigir dos ovos, você pagou 2 geladeiras. Olha os vilões aí, cheque especial, o dinheiro está na sua conta, mas o dinheiro não é seu. Olha o cartão de crédito, tudo que você compra, um dia você vai ter que pagar. Cuidado com o impulso consumista. O que é desejo, irmãos? O que é necessidade? Desejo. Carro de luxo, celular de última geração, cirurgia estética, viagem de férias, roupas de grife, etc. O que é necessidade? Necessidade é moradia, transporte, saúde, alimentação. Alimentação. Então, veja bem, controle o que você ganha. Controle. Você pode comer de melhor na sua vida, mas controlando. Veja bem. Então, aí estão os vilões. Agora, eu já estou terminando essa parte. A parte do versículo 31 é lindo. Eu gosto desse negócio. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó, o versículo 31. Vamos lá. Veja, o trabalho. Aí eu citei o Max Weber. O trabalho enobrece o homem. Essa frase é antiga, é do Max Weber. Max Weber foi um intelectual, um jurista e um economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. Quem nunca escutou essa frase? O trabalho enobrece o homem, né? Acho que pouquíssimos, não é? Mas eu tenho um outro ponto de vista nessa frase. O conhecimento enobrece o homem. E o trabalho é a reação deste acontecimento. Deste acontecimento. Então, é que eu falo para esses jovens que estão pensando em casar, cuide primeiro dos seus estudos. Nunca vai para um casamento sem uma profissão definida. Não faça isso. Não faça isso. Na atual conjuntura, lá no tempo dos seus pais, isso valia. Agora, hoje, é difícil você encarar um casamento sem ter um determinado estudo, até para você sobreviver. E hoje, acabou, hoje as mulheres trabalham, os homens trabalham. Quantos casais de noivos, a noiva trabalha, o noivo trabalha? Para quê? Porque os tempos dos nossos pais eram diferentes. Hoje não. Então, estude. Vai estudar. Ah, pastor, mas eu não posso fazer uma faculdade. Então, vai fazer um curso técnico. Ah, pastor, eu não posso. Então, vou fazer um marketing de venda. Ah, pastor, não, então vai trabalhar na Uber. Faça, trabalhe. Isso é muito importante. Lá no Belém, na nossa sede de São Paulo, eu terminei de ministrar um estudo sobre finanças na nossa ceia. A ceia nossa é de 5.000 pessoas. Eu terminei de ministrar. O pastor Zé Hélio me deu 50 minutos. Eu ministrei sobre um estudo que eu vou ministrar para vocês aqui no domingo. Quando eu saí, uma irmã me chamou e falou, pastor, eu não vou apontar o dedo, não, mas à minha direita estão os meus 2 filhos, conversando com as namoradas deles. Esse mais alto tem 24 anos, o mais novo tem 18. 24, irmãos, era um cavalão, parecia jogador de basquete. Esse tamanho. Eu falei, sim, irmã, mas o que está acontecendo? Esses meninos não gostam de trabalhar. Eles só vivem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, até de madrugada. E essas meninas aí que são namoradas, sim, quando elas fazem aniversário, o meu esposo, que é aposentado, que tem que dar dinheiro para os meus filhos comprar presente para as namoradas. Olha que malandragem, rapaz. Vive as custas de aposentadoria do pai, para pagar uma pizza para a namorada. Eu falei, irmã, mas o que o senhor quer que eu faça? Não, pastor, espera aí. Esse mais velho aí, que o senhor está vendo aí, de 24 anos, ontem ele acordou, ficou até 3 horas julgando no computador. Até 3 horas. Acordou, era 11 horas. Foi para a cozinha, abriu a geladeira e gritou assim, mamãe, cadê meu danoninho? Rapaz, esse camarada tinha que ser filho do meu pai, do alemão, pai. Papai, ele tinha 3 psicólogos em casa. Uma vara de marmelo, chinelo da mamãe e o castigo. Pastor Nílis, papai nunca me deu um tapa, mas tem uma coisa, com 16 anos, eu já tinha lido a Bíblia toda 4 vezes. Porque eu queria? Não. Porque quando eu fazia uma arte na rua, ele me coloca em um lugar que ele tinha, o alemão, Santos dos Santos, e falava assim comigo, vai ler o livro de Romanos todinho, e quando eu voltar, eu quero ele
todo marcado. Tudo. É assim que papai fazia com a gente. Vai ler a Bíblia. E muitas vezes de joelho. Às vezes que a gente lia tanta Bíblia, a gente ia para a rua, fazia arte, voltava, a mamãe tinha dó da gente e falava assim com meu pai: meu velho, deixa ele ler Abacuque hoje. Abacuque era 3 capítulos, meia hora eu ia embora para a rua de novo. Aí ele falava assim: é Abacuque? Então você vai ter que responder. Por que Abacuque foi profeta questionador? Quantas vezes Abacuque questiona a Deus? E quantas vezes Deus respondeu a Abacuque? Que história de Abacuque? Então é assim. Hoje, olha, irmãos, eu não conheço vocês, nunca vim nessa cidade, mas vou dizer de coração. Hoje tem uma moçada aí que não gosta de trabalhar. Só vive em redes sociais, em mídias sociais. Isso até mulher. Tem mulher casada que deixa, muitas vezes, dar mamadeira a um filho para ficar nas redes sociais. Ele fica ali. E pior é esses homens, rapaz, que ficam dando de solteiro, mandando foto para mulheres no WhatsApp, no Instagram. Pastor Niles, hoje a internet é inimiga do casamento. É inimiga de casamento. Tem casamentos que são sendo rompidos, que muitas vezes o homem chega de casa, se perfuma todo, toma banho, vai para a cama, a mulher fica até 3 horas conversando com as amigas nos grupos de WhatsApp. Casamento é esse que vai durar? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Vamos trabalhar, pastor, mas aqui vai trabalhar, procura alguma coisa. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez aqui na Videira isso não acontece, mas na minha denominação acontece. Na minha denominação acontece. Está sendo transmitido isso? Na internet? Meu Deus do céu, vou ser excluído amanhã. Aqui, olha para cá. Jesus, querido. Então, eu vou tentar consertar. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Sabe o que acontece? Muitas vezes essas meninas, depois dos 25 anos, pastora Fernanda, já acham que vai ficar para a titia. E o primeiro que elas enxergam, dizem: vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. anos, acho que está ficando para titia, não está? Aí, começa a namorar. Camarada, tem uma vez que uma irmã pediu para mim aconselhar a filha dela que o namorado dela não gostava de trabalhar. Eu falei: minha filha, pede ele para trabalhar, pede ele para estudar. Minha filha, cuidado. Não, pastor, ele é meu queridão, ele é meu partidão. Eu falei: também ele é vagabundão, né, filha? Você casa, daqui a pouco você tem filhos, vai voltar para a casa do pai. Então, nós temos que entender que hoje o trabalho, esse trabalho, nós temos que entender isso, vamos trabalhar. Hoje, gente, eu sei, claro, você que está desempregado aqui, talvez você faz parte dessa estatística de desempregados no Brasil. Mas você que pode trabalhar, vai se esforçar. Olha aqui, ó, terminando essa palestra, negocie suas dívidas. O que diz lá? Se for capaz, enviará uma delegação enquanto outra está longe e pedirá um acordo de paz, que é o versículo 32 do texto que eu li para vocês. O que é isso? Todos nós, irmãos, preste atenção nesse final, todos nós estamos sujeitos a cometer erros, a calcular errado, a ser surpreendido por circunstâncias que fogem ao nosso controle e acabam nos endividando. Se existe uma coisa que pessoas honestas não sabem, é ficar devendo. É verdade. É verdade. A pessoa adoece. Adoece. Porque está devendo, não tem como pagar. Né? Veja, mas até pessoas honestas podem cometer erros e ser surpreendidos por circunstâncias que fogem ao nosso controle e ter seu nome incluso no SPC e no Serasa. Compromisso, dívida, inadimplência. Essas 3 coisas está no nosso livro. O que é compromisso, o que é dívida, o que é inadimplência. O inadimplente tem que fazer o mais difícil, que é negociar os valores com os credores. Mas é importante ter em mente que aqueles que querem receber o valor, e, em geral, estão dispostos a buscar um consenso, porém, nunca se esqueça de negociar um valor que caiba no orçamento do mês. Bom, vamos lá. Atenção.
Como fugir das dívidas? Equilibrar o orçamento familiar. O endividamento não apenas impede as pessoas de servir a Deus, mas também as aflige. A dívida também é um fator de desânimo. A dívida e divide até a família. Cuidado com a dívida. A dívida é tão do diabo que o apelido que Deus colocou no pecado foi dívida. Vamos analisar coisas práticas. Atenção, olha para cá, esse finalzinho. Presta atenção, isso aqui é sério. Primeiro, aprenda a economizar. Gente, Jesus era filho de Deus. Ele poderia, no estalar de dedos, pedir anjos que o alimentassem, que o vestissem. Jesus poderia fazer isso. Mas em João, capítulo 6 e 12, ele diz que a gente tem que economizar, recolha tudo. Não deixa desperdiçar absolutamente nada. Porque o que está aqui, a gente pode comer amanhã. Ele mandou a gente economizar. Atenção, é aqui, olha, não ia ao salão de beleza com frequência. Eu estou dizendo, irmãos, para famílias endividadas. Não, se você tem condições financeiras, a sua esposa tem que ficar linda, tem que ir ao salão. Sim, amém, glória a Deus. Né? Isso é de Deus. Agora, quando há essa dificuldade financeira, muito cuidado. Eu estava comentando com a minha esposa, quanto que é um salão hoje? Bom, um salão hoje, fazer unha, pé, cabelo, depilação, 400, 500 reais. Não sei aqui quanto que é. Agora, imagina. Escute bem. Aqui, comprar celular de última geração sem precisar. Eu já fui escravo disso, irmãos. Celular, quando você compra um de última geração, daqui a um mês, ele já é obsoleto. Já tem outro no lugar dele. Atenção, aqui, olha, tomar banho prolongado com chuveiro ligado. Olha, em Belo Horizonte, tem um homem que está milionário. Ele é dono das lojas elétricas. Ele inventou um dispositivo, que é um temporizador regressivo, desse tamanhozinho. Ele patenteou. O que é aquilo? Você compra, coloca ela no fio, coloca ela aqui, que vai para o chuveiro. Você liga o chuveiro. Em 5 minutos, ele desliga o chuveiro quente. 5 minutos. Desliga o chuveiro quente. E só daqui meia hora que ele arma de novo. Meu amigo, esse camarada ficou milionário. Milionário. Por quê? Você não tem ideia que quando você coloca um chuveiro no inverno, para você tomar um banho, o que está indo para o ralo? Faça essa conta, você vê. Claro que em cada cidade tem uma companhia, uma concessionária que calcula diferente. Principalmente adolescente. Adolescente bate chuveiro, é loucura. É uma loucura. Aquilo vai tomando banho. Aí vem a conta, se você não pagar, a concessionária vai e corta. Eu fiz um teste, irmãos. Eu peguei o meu celular, entrei no box para tomar banho, disparei o temporizador no meu celular, tomei um banho de 5 minutos. Que banho! Que banho! Agora, se você entra debaixo do seu chuveiro, começa a cantar hino, fazer barba debaixo do chuveiro, lavar o cabelo debaixo do chuveiro. Ah, meu amigo, não reclama, não. A conta vem, você tem que pagar. Então, cuidado com isso aqui, banho prolongado. Ir ao shopping com frequência, jantar e almoçar fora com a família com frequência, todo sábado, todo domingo. Como é que você quer controlar suas dívidas? Vai. Diante de Deus, como é que você quer controlar suas dívidas? Olha aqui, vamos lá. Vamos falar sobre o trato com as finanças no aspecto prático. Compra sempre à vista. Quem compra com dinheiro, compra menos. Isso é experiência. Pega aqui 5 notas de 100 no bolso e vai fazer compra. Quando você tira aquela nota de 100, dá uma pena, não dá? Vai com Deus, minha filha, vai com Deus. Eu custei te ganhar. Agora, você quer? Passa o cartão para você ver. Porque o cartão é dinheiro de plástico, você não vê. Você dá um churrasco para os amigos, não deixa que eu pago. Que deixa que eu pago, pai? Divide a conta. Divide a conta, rapaz. Hoje eu fui almoçar com o Nilson, eu queria dividir, mas ele pagou tudo, então. Né, chefe? Hoje eu comi uma peixada com ele, lá em Salvador. Meu Deus do céu, que bênção. Aqui, ó. Nunca procure agiota. Nunca procure agiota. Não seja fiador de ninguém. Comparação de como é o fiador na Bíblia. Ele é como a gazela na mão do caçador, como ave na mão do passarinheiro, como quem não tem juízo.
Milhões. Agora, olha aqui, quero que vocês leiam comigo, que aqui que está o término da mensagem. Milhões de brasileiros estão endividados. Caíram na armadilha do crédito fácil. Acharam que o empréstimo era um bom investimento. Que o cartão de crédito era uma ótima opção para gastar e pagar as contas. Que o banco era seu amigo e os considerava ótimos clientes. Por isso, lhes deu cheque especial. Cartão, financiamento, empréstimos. Portanto, usaram todos esses recursos sem pensar nas consequências. Bem, se você é um desses milhões de brasileiros e está totalmente endividado, usando o limite do cartão para cobrir dívidas de lojas, usando o cheque especial para cobrir despesas de casa, tirando o empréstimo para quitar outro, com contas atrasando, se os juros estão multiplicando, suas dívidas mês a mês, as cartas, ligações telefônicas e cobranças estão chegando, quando não é oficial de justiça para tomar o teu carro, hein, e tua moto. Credores não param. Seu nome já foi para o SPC e Serasa, está prestes aí. E você já não consegue dormir, não consegue pensar, não sabe o que fazer. Portanto, aí eu falo sobre o CDC de banco, né? Falo sobre o CDC, que você pode renegociar dívida. Agora vai o último conselho. Não adianta limpar seu nome e começar a gastar novamente. Seja consciente com o que você ganha e quanto você pode gastar. Tenha os pés no chão e nunca dê um passo maior que a perna, assumindo algo que não poderá pagar, sem folga no orçamento. E vivam bem, sem preocupações, sem desesperos e sem dívidas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu termino dizendo para vocês o seguinte, atenção, olha para cá. Essa foi uma palestra mais para a família. Domingo, a gente vai entrar numa questão interessante. Chama alguém, convide alguém, de qualquer denominação aqui na cidade, e domingo a gente vai respeitar essa questão da solenidade do culto domingo, mas a gente vai dar uma palestra, talvez eu não vou usar nem o data show, uma palestra interessante, muito importante. Eu vou falar sobre as contribuições, eu vou falar sobre dízimos, vou falar sobre ofertas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão ficar surpreendidos com esse estudo. Nem vou usar Malaquias 3. Eu vou mostrar para vocês as desculpas dos não dizimistas. E por que os não dizimistas estão endividados, todos complicados? Porque quem conhece a palavra de Deus e não é dizimista, é ofertante, cuidado, pode estar amaldiçoando a própria família. Eu já fui moço, agora eu estou mais idoso, mas eu nunca vi um justo. Você pega essa palavra justo, no hebraico interlinear, está escrito fiel. Eu nunca vi um fiel mendigar o pão, e nem a sua descendência. Venha. Domingo a gente vai conversar com vocês numa boa. Nós estamos aqui atrás de propósito. Eu quero deixar para vocês esse pensamento que está no nosso segundo livro. Pedro passou a noite toda pescando peixes, mas dormiu no Getsemane. Peixes são coisas. Getsemane é propósito. Escuta, nós estamos procurando coisas e perdendo o propósito. Ele ficou a noite toda pescando peixe, atrás de coisas. Mas o mesmo Pedro dormiu no Getsemane. Muitas vezes queremos coisas e não focalizamos o propósito. Escuta, estamos procurando muitas vezes coisas, atrás de coisas. É uma loucura atrás de coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. A gente perde o foco, porque o que nos sustenta não é a provisão, é o provedor. Deu para você entender? O que nos sustenta é a provisão. Domingo eu vou falar sobre a graça da generosidade. Eu vou te contar para vocês 2 testemunhos da minha vida. Da minha vida. Chefe, mais 9 minutos, pode? Só mais 5? Só 5? Só vou dar uma pincelada, que você vai trazer alguém aqui. Você tem que viver com propósito.
Posso? Tá. Posso sim, posso. Tá, ok. Eu vou contar para vocês só um pedacinho. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. Ela fez arquitetura nos Estados Unidos, casada com o almirante da Marinha Americana. Eu sou pastor, filho de pastor. Com 22 anos, eu já era evangelista, com 24 eu já era pastor. Essa minha filha tinha 8 anos e era epilética. Epilética. Se você já viu um epilético cair no chão, é terrível. Não tem hora, não tem dia, não tem local, cai. A minha filha tinha os dentes quebrados, queixo costurado, sangrava muitas vezes porque ela caía na igreja, caía dentro de casa. Imagina os senhores que eu pregava para Jesus curar, e Jesus não curava a minha filha. Sabe o que é isso? Uma filha de 8 anos. Minha filha trancou dentro de um quarto, nunca mais queria sair. E eu falei com minha esposa, vamos perder a nossa filha. Mal ela está comendo. Ela tinha vergonha. Eu vim pregar no Nordeste. Naquela época era fita cassete. A gente vendia aquelas fitas cassete de pregação. Aí, no final, eu ia pregar numa cidade de Minas Gerais, chamada Coronel Fabriciano. Era um congresso de missões. Dentro da minha bolsa tinha o equivalente a 16 mil reais. Venda de material, oferta dos irmãos, ali. Naquela época, os remédios para minha filha vinham dos Estados Unidos em cartela. Não era como hoje. No domingo, a minha esposa me ligou e falou, olha, escuta bem, amanhã, segunda-feira, nós temos que buscar o remédio da nossa filha. O equivalente a 3.800 reais, o equivalente. Se ela não tomar o remédio amanhã, terça-feira, a crise dela vai aumentar. Eu disse para ela, escuta, sossega em Deus. Eu tenho aqui o equivalente a 16 mil reais. Amanhã eu chego cedo aí, a gente vai buscar lá no correio que já chegou os remédios dela. Pastor Niles, aquela noite, o pastor daquela igreja deu a oportunidade de um missionário da África para dar um testemunho. Depois eu iria pregar. Aliás, depois dele ia ter um jogral. Depois eu ia pregar. E aquele missionário projetou lá as fotos dele pregando no Haiti. O homem vivia com $50 para sustentar a família. Então, muitas vezes, ele tomava água, somente água, para não deixar a família com fome. E eu sou muito emotivo, eu sou extremamente emotivo. Comecei a olhar aquelas fotos, aquele homem magro, missionário na África, se esvaindo para pregar o Evangelho. E ouvi uma voz dizendo, dá tudo o que você tem para ele. Eu falei, não, isso aqui é fruto da minha imaginação. Porque eu sou muito emotivo. Não pode, eu tenho uma filha epilética. Como? Eu pensei que era fruto da minha imaginação. Estava sentado assim, pastor, presidente aqui, outro pastor aqui. Aí meus braços começaram a arrepiar, ouvi outra vez a voz. Dá tudo o que você tem para ele. Aí eu entendi que não era só a minha imaginação. Entendi que eu e Deus tinha que ter uma conversa. Aqui no meu pensamento, falei, Deus, o senhor sabe o que está em casa? O senhor conhece a minha filha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com 4 mil, equivalente a 4 mil, dou o resto para ele. Dou o resto para ele. Mas eu tenho que levar dinheiro para casa. Fiquei firme naquele propósito. Percebi que houve um silêncio. E eu pensei, Deus me ouviu. Deus entendeu a minha situação. Irmãos, olha para cá. A igreja é grande. A igreja é enorme de Coronel Fabriciano. De repente saiu uma irmãzinha, aquela irmãzinha do coque, com a Bíblia surrada na mão, com um lencinho, um lenço, magrinha, de cor. Ela veio vindo aqui no corredor principal.
Ela virou ali, e aqui tinha um bebedouro. Na minha cabeça, aquela irmã ia beber água. Ela subiu as escadas daquele púlpito. Fui até onde eu estava, colocou o dedo no meu rosto e disse: não te disse eu? Dá tudo que você tem para ele. Era eu e Deus. Eu chamei a esposa dele, peguei aquele monte de dinheiro que tinha, falei: abra sua bolsa, irmã. Coloquei tudo lá. Eu saí assim, fui perguntar ao diácono que estava vendendo o meu material, disse: Ismael, vendeu alguma coisa, filho? Eram meus kits de cassete de pregação. Ele olhou para mim e disse: pastor, aqui nós vivemos da companhia Uzi Minas. Aqui só tem dinheiro aqui dia 5. Nenhum pregador vende nada aqui, fora do pagamento da Uzi Minas. Não, você não vendeu nada, Ismael? Nada, pastor, nada. Só desculpa, mas hoje não é dia de vender. Não vendemos nada. Aí eu tinha que pregar. Voltei. Quando eu estava entrando na igreja, uma senhora loira, cabelo bem curtinho, um colar, os colares assim, uns brincos enormes, uma roupa muito bonita. Disse: ei, pastor, posso falar com o senhor? Eu achei que ela ia pedir oração. Ele olhou para mim assim e falou assim: o senhor é orgulhoso? Eu digo: não, senhora. A senhora não me conhece? Não, não sou orgulhoso. O senhor não é orgulhoso, não? Não, sou não. Eu sou da primeira igreja presbiteriana, aqui em Fabriciano. O meu marido morreu há 3 anos. O sócio dele entrou na justiça para tomar tudo que a gente tem. Ele é dono de cartório de notas, era de Fabriciano, de Patinga e de Timóteo. Eu tenho uma empregada lá na minha casa, que é daqui dessa igreja, ela me aconselhou a fazer um voto. Eu nem sabia o que é isso. A minha igreja não sabe nem o que é isso. Aí eu ia sair daqui, na casa do meu pastor, ia dar para ele uma grande oferta para cuidar dos mendigos da cidade. Mas não sei, pastor, o que aconteceu, que eu vi o senhor passando aqui perto de mim, eu senti de dar para o senhor uma oferta. Por isso que eu perguntei se o senhor é orgulhoso. Ela abriu assim a bolsa e tirou um cheque dobrado. Eu sou meio tímido. Eu não ia abrir aquele cheque na porta da igreja. Coloquei aqui no bolso paletó. E sentei lá, esperando a minha oportunidade. Sentei. E a curiosidade? Eu pensava na minha filha. Pensei o que tinha aqui. Pastor Niles, eu fui para esses banheiros coletivos, tem vários, sabe? Repartições. Eu entrei e fechei a porta. Quando eu tirei, era um cheque ouro do Banco do Brasil. Nem sei se tem esse cheque ainda. Era um cheque ouro do Brasil, o equivalente a 80 mil reais. Pai, eu dei um glória tão alto que tinha um rapaz aqui do lado usando o vaso sanitário, ele achou que eu estava no clima da mensagem. Usa teu servo, Jeová. Meu chefe, eu nunca preguei tão bem na minha vida como aquele dia, mas preguei cheio de unção, rapaz. Vocês querem saber o resultado disso? Querem? Então olha para cá. Fica de pé. Ainda tem mais 2 para contar domingo. Olha para cá. Cheguei na cidade. Fui no tesoureiro da minha igreja. Disse: olha, eu sei que o cheque é alto. Não adianta, aí 5 mil. Fui lá, busquei o remédio para minha filha. 48 horas depois, Oliveira Marciano, que era o tesoureiro, ligou: pastor, o cheque é bom, já entrou, mas eu já tirei o dízimo na fonte. Falei: tá bom, tem que tirar o dízimo mesmo. Tira o dízimo aí. Olha aqui. Olha para cá. Eu estou sentado com a minha esposa tomando café. A porta não se abria. Minha filha tinha que levar remédio e comida para ela. De repente, a porta se abriu. Era o quarto dela. Ela aproximou de mim. Me deu um abraço e disse: pai, eu te amo. Eu falei: filha, tudo bem? Eu falei: pai, que dia que é o ensaio dos adolescentes? Falei: quarta-feira. Pai, você só pode comprar uma Bíblia cor-de-rosa para mim? Claro. E deu um sorriso. E sentou com a gente lá na mesa. E eu fiquei olhando assim, falei: Deus, o que está acontecendo? Falei com a minha esposa:
A gente não tinha plano de saúde naquela época, era a Santa Casa, e um médico cuidava dela. Eu fui na Santa Casa, levei ela, e a minha esposa entrou, e eu fiquei esperando, porque não podia entrar 2 pessoas. Minha esposa entrou 10 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora, nada de ninguém sair ali de dentro. De repente, eu vi uma médica entrando, vi outro médico mais novinho entrando, 3 médicos. Falei, gente, o que está acontecendo com a minha filha? Eu perguntei à recepcionista, o que está acontecendo? Eu falei, moço, a gente não sabe o que acontece lá no consultório, não. A gente não sabe. Daqui a pouco a minha esposa chega com a minha filha, chorando, e diz assim, o médico, chefe da equipe, está querendo conversar com você. Eu digo, cadê o médico? Era um rapaz alto, e disse assim, pastor, a medicina trabalha, a senhora sabe disso, doutora, com ciências exatas. Mas por isso que eu chamei 2 médicos, uma médica e um neurologista. Aqui era radiografia, porque não tinha o que tem hoje. Nós ficamos assustados, por isso que eu demorei tanto, porque todos os exames foi feito na sua filha. Eu quero dizer para o senhor uma coisa, sua filha está curada. Agora ouça, essa menina cresceu, formou, foi para os Estados Unidos, sabe mais de Bíblia do que eu. Agora, sabe o que eu quero dizer para você? Olha o valor de uma oferta. Deus não precisa do meu e nem do seu dinheiro. Não. Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro. Quando Deus quer te conhecer, Ele te dá dinheiro. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Sabe o que é isso? Ele é dono de tudo. Ele é dono da sua família, do teu carro, do teu tempo, Ele é dono de tudo. E muitas vezes nós, na igreja, nós seguramos essa bênção e nós queremos prosperidade. Prosperidade. A graça da generosidade. Sabe o que é isso, irmãos? Deus te prova. Quando Deus te dá dinheiro, Ele prova a tua fé. Mas quando Ele te pede dinheiro, Ele prova a sua fidelidade, uma via de mão dupla. Ele precisa do seu dinheiro? Que nada. Só que Ele nos prova naquilo que nós temos mais afeto. Olha para cá. O dinheiro disputa com Deus o trono do teu coração. Dinheiro e Deus. Você coloca os dois numa disputa acirrada. Muitas vezes nós não conseguimos nada, sabe por quê? Porque nós não exercemos a graça da generosidade, a graça da liberalidade. Eu não sei como é que vocês fazem aqui, pastor Nidos, como é que é a oferta? A oferta vem no altar? Ou tem os diáconos aqui? Aqui, as pessoas vêm na frente? Nós vamos estar orando agora por você. Você que está desempregado, você que precisa estar atento, você que tem empresa, você que é microempresário, empresário, ore, coloque a mão no seu coração, ou melhor, vamos fazer uma coisa melhor, onde está a sua casa? Busca a sua casa assim com as mãos, busca a sua casa, vai, onde está a sua casa? Onde está a sua casa? Sim, isto, nós vamos orar agora abençoar no teu lar, abençoar os teus negócios, se você é microempresa, autônomo, trabalho registrado, olha aqui, a sua família. Você vai repreender todo devorador da tua casa, todo espírito de miséria, vai dizer, Deus, eu preciso dessa prosperidade, mas eu tenho que ser fiel a Ti. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Olhe também pela sua casa. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai, na sua inteira dependência. Nós precisamos de Ti, nos nossos negócios, na nossa família, nos nossos estudos, nas nossas empresas. Nós precisamos, sim, do Senhor. Abre as portas do céu. Senhor, faze de nós vasos fiéis à Tua causa. Em nome de Jesus, nós te imploramos, em nome de Jesus, nos abençoe na bênção da prosperidade. Saia do teu lugar e venha ofertar em nome de Jesus.